pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é o vídeo que eu havia prometido para vocês a respeito das explicações detalhadas da peça que nós apresentamos no Mulher.com, do dia 27/9, onde nós fizemos uma peça muito simples no crochê de grampo, e aqui eu vou falar a respeito dos materiais e de algumas dicas importantes. Material necessário: o tear de 10 e o tear de 5, que nós fizemos a barra diferenciada. O tear menor, se você tiver o de 3 centímetros, também é possível, mas no de 5 fica melhor e mais fácil. Tesoura, agulha de ponta redonda, os marcadores para ajudar na hora de montar a pala, isso eu também vou explicar. Com o fio cores, eu trabalho com agulha de 3 milímetros. A peça foi feita em 4 cores. A parte da pala, onde eu trabalhei com o fio preto, são 2 novelos, aí um novelo de cada uma das cores. Muitas pessoas estão me perguntando a respeito do fio cores, qual a diferença, se pode trabalhar com outro. Algumas vezes eu já mostrei isso, mas eu quero mostrar nesse vídeo novamente. O fio cores, ele é uma fita de algodão, bem fininha, e por isso que eu gosto muito do crochê de grampo, de trabalhar com ele, porque a tira do tear de grampo fica mais bonita. É possível você substituir? Sim, você pode trabalhar com o Duna, com o Camila Mais, mas não vai ter o mesmo efeito. Então, eu só estou explicando a diferença de um para outro, para que vocês saibam como que é este material. Caso vocês tenham interesse em adquirir o fio cores, nós temos disponível em nosso site. Basta entrar lá na parte de materiais ou através do e-mail também no contato@multitecnicas.com.br. Então, vamos lá explicar os detalhes. Esse aqui é o esquema que nós utilizamos na aula. Ele é bem simples de montar, a peça é muito fácil, você sempre vai trabalhar 148 alças. O que é importante? A parte da barra, como eu já havia falado, é feita no tear de 5 centímetros, apenas para que nós possamos entrelaçar de forma diferente. A partir da primeira tira do tear de grampo, você já vai fazer no tear de 10, daqui para cima são todas no tear de 10, 148 alças. Por que 148 e é necessário sempre fazer de 2 em 2? Então, caso você queira aumentar ou diminuir, trabalhe sempre com número par, para que fique um pouco mais fácil na hora de você fazer principalmente aqui, a divisão para a pala. As alças, a quantidade de alças para a pala, 128 alças, e na parte onde nós temos o ombro, eu fiz 2 tiras de 80 alças. Essa peça, ela ficou com a manga até mais ou menos o cotovelo, uma manga 7/8, então caso você queira ela mais curtinha, é só diminuir o número de alças nessa parte, tamanho 42, 44, então quando nós estivermos falando a respeito da execução da peça, com 148 alças você tem este manequim. Para diminuição, por exemplo, para o tamanho 38, 40, você pode colocar 130 alças, 132 alças, que já vai ficar num tamanho bom. E assim, a mesma coisa vale para peças maiores. 158, 162 alças para um número maior. E quando você estiver fazendo a montagem da peça, apenas na pala é que existe a importância da divisão. E aqui no entrelaçamento simples, nós já temos no canal várias aulas do entrelaçamento. A única coisa que eu vou explicar em detalhes é a trança infinita, que algumas pessoas ainda não sabem fazer. Então, a partir de agora, nós faremos este entrelaçamento. Caso você não saiba colocar o fio no tear de grampo, nós temos alguns vídeos aqui que explicam em detalhes a montagem dos pontos, mas todas as tiras são nessas quantidades, feitas com ponto baixo na parte central, da forma tradicional. Nós vamos iniciar através da barra. O trabalho que eu falei algumas vezes que é diferenciado é apenas o entrelaçamento na parte inferior da tira do tear de 5 centímetros, muito simples de ser feito. Por que eu fiz dessa maneira? Se você fizer este trabalho na tira de 10 centímetros, esse acabamento ele fica solto, ele forma um espaço aqui porque a tira é muito mais larga e ele não fica assim fechado. Por isso que eu escolhi trabalhar dessa maneira. E assim você não tem nada de crochê aqui, a não ser o entrelaçamento das próprias alças do tear de 5 centímetros. Este foi o motivo do trabalho dessa maneira. E você poderia, por exemplo, trabalhar a mesma barra que nós fizemos aqui na manga. Ao invés de fazer só a tira na horizontal, você poderia também colocar o acabamento nos punhos da peça, da mesma forma, entrelaçando e fazendo este acabamento que fica bem interessante. Como que é feito isso? Na tira de 148 alças, eu tenho apenas uma amostra, você vai trabalhar
sempre de 2 em 2 alças, vou pegar a primeira aqui, sempre de 2 em 2. O primeiro grupo será feito da seguinte maneira: você vai colocar 4 alças na agulha e vai derrubar as 2 primeiras por cima das 2 que ficaram na agulha. E agora é sucessivo o trabalho apenas de entrelaçar por dentro as 2 que você pega na agulha e passa por dentro das que estavam já à espera. Somente este movimento e a barra já vai ficando pronta com o acabamento desta forma. Se a alça soltar, você puxa e ela já vai ficando perfeita. Chegando no fim da tira, você vai fazer a união em círculo. E aí eu vou explicar como que nós fizemos este acabamento. Quando você chegar na última alça, nos últimos 2 grupos, você vai trabalhar a tira em círculo. O que significa em círculo? Unir o início e fim da tira para que ela fique fechada e forme o corpo. Quando você estiver com a tira de 148 alças, ou a quantidade que você estiver trabalhando, você tem que unir, porque esta ponta aqui ela não pode ficar solta, senão ele vai desmanchar. Como que eu fiz o acabamento? Você vai fazer o seguinte: você vai abrir estas 2 alças, deixar ela solta. Como a alça é um pouquinho mais estreita, é um pouquinho mesmo mais trabalhoso para fazer isso. Então, você vai colocar uma de cada lado, desta forma. Eu vou fazer de novo para que fique bem nítido. Abrir a alça, introduzir a agulha aonde seria a próxima alça, pego a pontinha da alça que ficou, a outra que ficou do lado de lá, puxo por dentro e fico com as 2 desta forma. Aqui você pode até amarrar já se for necessário. Com estas 2 alças desta forma, você vai pegar um fio auxiliar, da mesma cor, claro, passar deste jeito, e aí você vai amarrar com 2 nozinhos bem apertados, para que eles fiquem fechando essas 2 alças. Eu deixo essas pontas um pouquinho mais longas pelo seguinte: você vai amarrar início e fim da tira. Isso é o que nós chamamos de fechar em círculo a tira do tear de grampo. Estas 2 pontas que você amarra para fechar a tira em círculo, você naturalmente já esconde nesta parte do centro do tear de grampo. Só que agora você vai ter as 2 pontas também desta alça que ficou do início e do fim. Basta então passar elas por dentro da tira do tear de grampo, arrematando e ficando então com o acabamento com a trança infinita. E agora eu vou explicar também a trança infinita no corpo, que é mais ou menos a mesma coisa, mas como são 4 alças, muda um pouquinho o jeito de trabalhar. Agora eu inicio a parte do entrelaçamento das alças na parte da blusa. Entrelaçamento simples. Você sempre vai trabalhar 2 alças, uma de cada lado das tiras que você estiver entrelaçando. Eu vou pegar aqui 2 de cores diferentes, mas você sempre inicia com 2 de cada lado, uma de cada lado da tira, venho passar por dentro uma da outra, e agora automaticamente todas você vai fazer o mesmo movimento, apenas pegando de 2 em 2, passa uma por dentro da outra e faz este movimento. É muito simples, não existe nenhum segredo aqui. A agulha, eu estou utilizando a de 3 centímetros, que é a que eu já trabalhei para fazer as tiras do tear de grampo. Se você tiver uma agulha mais grossa, facilita um pouco o trabalho, principalmente se você ainda não tiver muita prática no crochê, ajuda a laçar e não perder nenhuma das alças. Então, você vai fazer isso nas 148 alças, vai ficar desta forma. E quando nós chegarmos no final, eu vou explicar então como nós fazemos a trança ficar infinita. Cheguei na última alça do entrelaçamento, vou fechar a tira em círculo. Então, aqui primeiro eu vou fazer o nó, fechando o início e fim da tira.
Esta parte inferior aqui que está solta, ela já estaria unida na tira de 5 centímetros. Aqui eu não fiz a união aqui, porque é apenas uma amostra, mas você já vai ter a união da tira de 5 centímetros. Você une as duas pontas, faz aquele nozinho bem firme. Com essas pontas, você vai esconder elas aqui no centro do tear de grampo. E estou com a tira, com a última alça desta forma. Esta alça, se nós fôssemos fazer o entrelaçamento, como que ela deveria ser feita? Nós pegaríamos aqui e passaríamos por dentro, correto? Só que não é possível, porque ela já está presa na primeira alça da tira. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que foi feito na tira de 5 centímetros. Você vai abrir o fio, abrir as alças e deixar desta forma. Com o fio auxiliar, você vai passar ele por dentro dessas duas alças que ficaram. Faz 2 nós bem apertados, para que não tenha perigo de soltar. E aí aqui vem uma dica para que fique perfeito. Você também vai fechar aqui em círculo. Eu já vou dar o nó aqui para que fique mais fácil a visualização. Esta ponta está muito curtinha, lembrem-se que vocês precisam deixar as pontas sempre um pouquinho mais longas para que fique mais fácil na hora de entrelaçar aqui por dentro. Então, nós temos deste jeito. Só que eu não posso... Esta ponta, se você solta do jeito que ela está aqui, se você levar ela para esta parte, ela aparece. Então, qual é o único segredo que você precisa fazer? Introduza a agulha de crochê aqui por dentro, passe ela para cá, e agora sim, você faz esconde a pontinha desta alça. E a outra alça que ficou também deste entrelaçamento, o que você vai fazer? Passa ela para dentro da peça. E vai fazer a mesma coisa, você introduz a agulha por dentro da alça, puxa, deste jeito aqui e pronto. Você vai ter como se fosse, a única diferença, a impressão que dá é que você tem 4 alças, porque você está, aliás, 3 alças, porque você passou por dentro e esconde a pontinha dentro da tira do tear de grampo. Desta forma, todas as carreiras ficam com o entrelaçamento perfeito. A hora que você, principalmente a hora que colocar no corpo, você não percebe que existe essa união. E a tira do tear de grampo, onde você vai fazendo as uniões, que você também vai entrelaçar e vai fechar, você não tem costura na peça. Algumas pessoas não sabem o motivo de não haver costura, é por isso. Você vai trabalhar todas as alças dessa maneira. Feito o corpo, eu vou explicar agora a divisão para a pala. Agora eu vou falar a respeito do encaixe do corpo com a pala. Deixei essa tira aqui de outra cor para que fique mais fácil a visualização. O que você deve fazer na sua blusa? Você já está com as tiras fechadas em círculo. A tira da pala pronta, você já deve deixar frente e costas da pala pronta para ficar um pouco mais fácil na hora de fazer a montagem. São 2 tiras para frente e 2 tiras para as costas. Use um fio colorido, um alfinete ou um marcador de carreira, tanto faz. O início da dobra, onde nós temos a parte da lateral, você deve fazer uma marcação. A parte exatamente do centro, tanto da tira, onde vai ser feita a pala, como do corpo, você precisa marcar o centro para que fique mais fácil saber se está certo mesmo a distribuição, porque para que fique exatamente igual as 2 mangas, você vai precisar dessa mudança, dessa divisão. E a última alça também precisa ficar marcada para que você não pegue sem querer a alça das costas. Frente e costas da peça são iguais, porém você não pode ultrapassar para o lado das costas. Então você precisa marcar apenas por segurança para que as alças fiquem de forma correta. Aonde você vai iniciar o trabalho? Aqui onde eu já deixei marcado, eu vou soltar o marcador de carreiras. Esta tira, ela vai entrelaçar, aqui eu não marquei, mas você precisa contar daqui até aqui o mesmo número, que são 37 alças. Então, você vai ter 37 aqui e 37 aqui, se você estiver trabalhando com o número de alças que eu sugeri. Você deve pegar 2 alças da parte do corpo
da mesma maneira que nós vamos entrelaçar as duas alças da parte da pala. E iniciar o entrelaçamento da mesma maneira que nós fizemos no corpo. Então, você vai trabalhar passando duas alças por dentro de cada, exatamente da mesma forma. O que vai mudar aqui na questão da pala? Você iniciou deixando as alças que ficam para a manga ainda soltas. Estas alças serão unidas com a parte das costas. Então, primeiro nós unimos a parte do corpo e deixamos essas alças à espera. Fazemos esse entrelaçamento na parte da pala, trabalhando desta maneira, fazendo todo o entrelaçamento da frente. Vou entrelaçar até chegar nesta parte aqui. Vocês já sabem como fazer o entrelaçamento, então eu não vou repetir toda a explicação. Cheguei no último grupo de alças. Estou aqui com o último grupo de alças. Com o corpo todo unido, quando eu chegar aqui, eu vou ter esta situação. Passo por dentro e estou exatamente na lateral. Esta alça aqui, ela por enquanto não pode ser arrematada com nenhum tipo de fio, porque ela precisa ter o resto das emendas para que a gente possa continuar fazendo o trabalho de entrelaçamento. Então, você deve pegar o marcador, o alfinete, o fiozinho, deixar dessa forma, você pode até pegar as duas alças juntas, deixar aqui preso, e vai ficar à espera. Veio todo o entrelaçamento e fica à espera para não desmanchar. E aqui nós temos a outra manga. Com a tira das costas, você vai fazer o mesmo trabalho, fazendo o entrelaçamento de ponta a ponta, nas costas, da mesma maneira que nós fizemos na frente. E aí, quando você tiver as costas, a tira das costas prontas, você vai ter esta situação. Duas mangas com as tiras soltas, e aí você vai trabalhar o entrelaçamento nesta parte inferior, fechando até chegar na cava. Então, quando você chega nesta parte, aí você deve fazer com o fio auxiliar, da mesma maneira que nós fizemos a trança infinita, o acabamento da barra, você também vai fazer com o fio auxiliar este entrelaçamento inferior para fechar a alça e finalizar, então, esta lateral. E a mesma coisa você vai ter na outra manga. Então, esta é a maneira que nós fazemos para fechar a parte inferior. Neste caso, quando você chegar aqui e você tiver estas duas alças já vai formar isso aqui, ela fica uma espécie de um buraco aqui. Eu vou mostrar isso na peça original. Você vai ter uma abertura. O que eu fiz? Eu trabalhei alças de correntinhas para fechar esta parte. Eu vou pegar a peça agora, então, para vocês verem como que ficou a parte de baixo do braço. Aqui, nós temos a peça pronta. O entrelaçamento da parte inferior está feito, como nós já falamos agora. Entrelaçamos toda a parte de baixo. E o buraco que eu disse que nós ficamos aqui é exatamente isso aqui, ó. Você tem a abertura que fica embaixo da cava, eu fechei com 5 correntinhas, eu peguei um fio qualquer, um fio auxiliar, fiz um ponto baixo aqui, trabalhei 5 correntinhas, 5 e 5, fechando como se fosse um V, apenas para que não abra a parte inferior do braço. E essa parte aqui, ela pega sempre no centro. E este ponto baixo, eu peguei no início do entrelaçamento da pala com a parte do corpo. E aqui a mesma coisa. Então, você faz a parte de baixo do braço, algumas pessoas ficam um pouco incomodadas que ela não fica muito bonita, realmente, porque você vai ter o entrelaçamento de um lado, o entrelaçamento do outro. Você precisa fazer essas correntinhas para que não abra demais, não forme um buraco enorme aqui. Caso você queira, por exemplo, trabalhar mais uma correntinha pegando neste grupo, também é possível. Eu preferi deixar dessa forma para que ficasse apenas segurando os três pontos onde nós fizemos o tear de grampo e que fique a parte de baixo do braço firme e que nunca mais eu tenha, por exemplo, a possibilidade da tira abrir. Então, vai ficar fechado desta forma. E aí, o que faltou falar a respeito da peça, principalmente na TV, eu não tive tempo de falar isso. O decote, você vai ter
o entrelaçamento no ombro. Aquela tira que nós falamos de 80 alças, ela é entrelaçada da mesma maneira, unindo costas, frente e costas. Então, você vai fazer o entrelaçamento da manga com frente e costas do mesmo jeito que nós falamos até agora. Terminado, você vai fazer o arremate aqui nesta parte e o decote, como que nós fizemos? Eu trabalhei 2 pontos baixos, pegando sempre em todas as alças, porque desta parte que fica sem nenhum acabamento, você precisa fazer o crochê para fechar. Então, você vai trabalhar sempre 2 correntinhas, 2 pontos baixos no grupo de 2 alças. 2 pontos baixos, 2 correntinhas, direto, até chegar deste lado e novamente trabalhar, então, 2 pontos baixos. Aqui, eu subi com 5 correntinhas até chegar no centro da tira de 80 alças e novamente 5 correntinhas, pegando novamente com ponto baixo. O ponto baixo, ele arremata principalmente o entrelaçamento da parte das mangas de 80 alças. Você faz o acabamento final e aqui você termina a peça. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de algum detalhe, alguma coisa que não ficou muito clara da maneira que nós explicamos aqui ou na TV, você pode passar um e-mail para nós no contato@multitecnicas.com.br. Para adquirir os teares, os fios ou as agulhas de crochê que você desejar, nós temos em nosso site no www.multitecnicas.com.br. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se em nosso canal para receber as novidades.